Na verdade, foi assim, havia um grupo de investidores que tinha uma certa quantidade de cotas, se não me engano, acho que eram 14 cotas. E com as mudanças que houveram, eles deixaram de apoiar, de pagar, entendeu? Então, isso comprometeu o orçamento, porque 14 cotas que do dia para a noite é uma receita que deixa de entrar, atrapalha a gente naquele momento complicado, na tabela. E, graças ao Ronan, tomamos por base honrar todos os compromissos, principalmente salários em dia, para a gente poder cobrar do jogador em campo todo o empenho necessário. Então, realmente foi um momento muito difícil, mas foi superado e essas cotas já foram acertadas, foi feito um acerto, as cotas voltaram para o Santo André Gestão, que já foram negociadas, e hoje quem quiser uma cota tem que procurar algum investidor que não tem mais para vender. Olha, deixa eu dar uma pergunta aqui para o Romualdo também, tecnicamente, sobre o futuro do Santo André. Houve um comentário no começo do ano, ainda quando o clube estava iniciando seus trabalhos aí na Série B do Campeonato Brasileiro, de que possivelmente teria um CT, o Santo André. Aliás, essa história já está comprado. Não, é isso que eu quero saber. Eu quero saber os detalhes e quando é que nós vamos ver o campo, a grama, né? O pau comendo lá, Romualdo. Os jogadores treinando no CT do Santo André, porque é o seguinte, o Barueri, que é um clube que pode ascender também para a elite do futebol, a gente teve lá na Vila Porto, lá, no CT do Barueri, é uma coisa maravilhosa, bem organizada, 2 ou 3 campos bons. E hoje, esses campos... que são complementares das equipes de futebol profissional, são fundamentais. Já visto aí o Internacional de Porto Alegre, né? Um dos clubes mais solidificados hoje no país, tem 4, 5 campos para a categoria de base. Quando é que o Santo André vai ter efetivamente esse CT? E aonde? Santo André já tem esse CT. Quando a empresa foi idealizada, né, e solidificada, a gente sabia que o futuro, a permanência e o crescimento da empresa passaria por uma aquisição de um CT, que é o, como o Sérgio fala, seria o nosso celeiro, né, de revelar a garotada e assim por diante. E esse ano aqui a gente fez uma parceria muito boa, a aquisição de uma área excelente, que a gente já conhece, já vem usando há um bom tempo, que é na área em Mauá, uma área muito boa de aproximadamente 800 mil metros, que é a Estância Santa Luzia, e agora está sendo vai ser apresentado para nós um projeto muito audacioso, muito grande, e 6 campos de futebol, ginásio. 6 campos. Já tem lá alojamento, está sendo construído mais. Desculpa, cortar você. Essa parceria com o Padre Tortorello? Ele é um dos investidores. E então realmente vai ser ali o futuro do Santo André, passa por ali, e é uma grande aquisição que poucos clubes do futebol brasileiro vai ter uma área como o Santo André vai ter. O São Caetano não pode esquecer, então, a Santa Luzia, que agora nem só se alugar, né? Que usou muito, né? Vocês sabem. São Caetano, na época do Tortorello, Tortorello sempre usou aquele local para fazer concentrações, para trabalhar, para treinar. Agora, pelo jogos já foi. Claro. Em jogos mais importantes de decisões, o São Caetano sempre foi para Santa Luzia. E fica a pergunta, né? Por que não Santo André foi lá e pegou. E porque o São Caetano, que tem vontade também de ter um CT, não foi lá e não adquiriu. Botando essa base aí, né? Você já tem uma medida acertadíssima aí. Você tem um menino de ouro com vocês, que é Gerson Lente. Parabéns, garoto. Temos vários meninos de ouro lá. Mas esse Temos daí... vários. O Gerson é menino para o Edson, né? Para nós, ele está na nossa esse é com ele que eu também fui técnico dele no dedo direito da Aramação. Então, realmente, é um menino fantástico, diferenciado. Mas, com certeza, o Santo André está muito à frente. Hoje, as conquistas de hoje, ela foi plantada lá atrás, foi idealizada o ano passado. Se você ver a base do Santo André, o time de hoje, é praticamente o time que disputou a Série B. É uma molecada boa aí. Entendeu? Com alguns reforços que chegaram aí, o Osni, Marcel, Cicinho. Então, o Santo André vai longe, são passos... Qual a situação desse goleiro Rodrigo? O Rodrigo é para toda a casa, Sérgio. Você pode falar melhor. É um goleiro que se destacou no Ituano. Trouxemos, inclusive ele jogou contra o Santo André no ano passado, é um atleta que a gente já conhecia. Bom goleiro. Muito bom. Grande potencial e está se destacando aí. Até porque também, né? Mas ele é o Neneca também pode ter. Neneca também pode ter alguma, né? Uma conversação para sair e tal. O Neneca foi muito bem no campeonato. Isso tem que ter uma equipe, né? Você não pode se prender ao Neneca nem a ninguém. Com certeza. A força do Santo André não está em um atleta, por melhor que ele seja. Tem que ter um plantel, uma equipe. E o Rodrigo, sim, respondendo a sua pergunta, ele tem vínculo com o Santo André, é um atleta nosso, está feliz da vida. Inclusive, no jogo antes de Sorocaba, ele disse que conseguiu achar um clube
como ele sempre idealizou. Daí está muito feliz, está com planos aí de prorrogar contrato, futuro, né? Nós estamos muito satisfeitos com o desempenho dele. E qual em números, se vocês podem revelar para a gente em números, qual foi o investimento feito no futebol em 2008, se já há uma planilha de custo para 2009, e qual é aproximadamente a folha de pagamento do Santo André hoje? Eu não sou a pessoa mais indicada para responder sobre isso. Eu acho que o presidente está ao lado, ele pode falar sobre o valor. Eu já lembro para o Ronaldo o seguinte, com essa crise financeira mundial, né, que pode estourar aí no ano que vem, principalmente, o Santo André já está absolutamente tranquilo, já tem uma barreira quanto a essa crise ou pode, infelizmente, sofrer um pouco com ela, hein, Ronaldo? E até se você puder falar sobre esses números também, Ronaldo? Bom, primeiro que eu queria te falar, Lombardi, é o seguinte, que o São Caetano, na verdade, não tem que esquecer do Estância, não, porque, na verdade, o São Caetano é um parceiro nosso, né, é um time da região, e quando ele quiser fazer treinamento e quiser concentrar, não vai ter nenhum tipo de problema, não. Fidalgo, maravilhoso. Mas só que, pensando profissionalmente, vocês foram mais espertos que o São Caetano. Nós, como jornalistas, podemos dizer isso aí. Então, na verdade, né, só complementando aí, o Santo André hoje tem o CCT Ramalhão. Né? Hoje, o que está desenhado é isso aí, é o Centro de Concentração e Treinamento, né? O Estância, acho que todos vocês já conhecem. E temos lá hoje em funcionamento 2 campos, né? E já tem o projeto de fazer mais 4, né? E então, você falou da crise, né? E como eu te disse, que é na crise que cresce, né? A gente, tudo bem, respeita a crise, acha que realmente o país está aí numa crise, mas que a gente precisa andar, precisa todo mundo se locomover, precisa ver futebol, precisa, enfim, fazer... Contratar jogadores de contratar jogadores, né? Enfim, o nosso planejamento, nós vamos começar para 2009. Agora, assim que terminar o campeonato, eu não quero pensar em nada antes de terminar o campeonato, até porque nós ainda estamos no planejamento atual. Não posso pegar e pular etapas, né? E, então, na verdade, o planejamento para 2009 é basicamente idêntico ao de 2008, guardado algumas proporções, né? Por exemplo, o objetivo, né? Nosso objetivo de 2008 era subir no Paulista e também no Brasileiro, né? Os objetivos de 2009 tem que ser campeão paulista e ir para Libertadores. Você entendeu? Sobre os valores, campeão brasileiro. Você entendeu? Por que não brasileiro? Respondendo aí a sua pergunta, hoje a folha do Santo André gira em torno de R$350 mil, entre 350 e 400. Ela custa mais, porque na verdade a gente tem o bicho e Santo André ganha muito, pô, né? Então tem sempre... 34 vitórias no ano. São 34 vitórias. Então, se a gente considerar que os prêmios também estão dentro da folha, aí ela é bem maior. E o bicho é bom, hein? Alessandra, também participações aí, por Claro, favor. hoje quem está em casa, manda mensagem pra gente, ou participa pelo telefone também, dizendo qual foi o principal destaque dessa campanha de acesso do Santo André. O Rubens do Nascimento, que é de Diadema, ele acha que foi o Sérgio Soares, e o Mexerica, o Francisco Alves de São Bernardo, acha que não, Neneca, já muito pontuado, e o Marcelinho Carioca foram os principais destaques. O Roberto Andrade de Santo André, ele acha que fundamental, tudo começou aí na troca da diretoria, na entrada do Renan, do Romualdo. O Carlos Antônio de Santo André, ele acha que não, a união de todos foi o que fez realmente a diferença. Ele fala que se ganhar a camisa do Ramalhão, ele quer autógrafo da diretoria toda aqui presente hoje. A Maria Eduarda Daniluski, que é de Santo André, também acho que todo o elenco foi responsável, principalmente o goleiro Neneca. Márcio Alves Ribeiro de Mauá já pontua aqui o Fernando. O Haroldo Macilde de Santo André, acho que não. O Sérgio Soares foi o grande destaque, parabeniza todo o time de Santo André. E o Renato Ramos, que é da Fúria Andreense, ele fala que é com enorme alegria que essa noite vem felicitar aqui cada torcedor do Ramalhão, cada jogador, diretoria, comissão técnica, pelo brilhante acesso à primeira divisão. E parabenizar, claro, o Ronan, que disse que pela liderança empregada nessa nova fase de Santo André. E por e-mail também o Ayrton Tadeu, os torcedores de Santo André, sempre toda segunda-feira ligadinhos aqui com a gente, quer dar tudo. Ele fala, primeiro que é parabenizar, desejar uma excelente noite pro Trio de Ferro. O Trio de Ferro é você, o Ronan, o Romualdo e o Sérgio, ele manda aqui. Diz que, e Ronan, principalmente, é o grande responsável por toda essa alegria que estamos sentindo neste momento. Diz que você foi
foi o mentor de toda essa escalada meteórica do Ramalhão. Ele manda aqui em letras garrafais, obrigado pelo grande presente de Natal. Muita gente feliz da vida e, claro, como não poderia faltar, muita gente já querendo saber das possíveis contratações, né, presidente? O Michel de Santo André, Michel Pereira de Santo André, o Kaique Araújo também de Santo André, eles já falaram alguma contratação aí para o próximo ano? E aí, emendo, presidente, desculpa interrompê-lo, falamos aqui sobre o São Caetano, que também foi um meteoro, que apareceu do nada, cresceu, lotou Pacaembu, final de Libertadores, e do jeito que veio, foi. E eu acho que a preocupação do torcedor andreense é essa. Como é que vai ser o Santo André agora? O senhor já acabou de falar. O objetivo é ser campeão. Paulista, campeão brasileiro. Acho que tem que pensar grande. Mas dentro dessa pergunta do assinante de contratações, e eu sei que o senhor não quer falar sobre planejamento, mas é impossível não perguntar. O que o Santo André vai fazer para, primeiro, se manter na primeira divisão, tanto do Paulista como do brasileiro, para depois sim pensar numa continuidade do trabalho, porque não pode morrer. Sem dúvida, Beto. Mas a questão do planejamento, né? Como eu já disse, a gente precisa terminar primeiro esse ano aí. Lógico que esse ano termina para nós no dia 29 de novembro, né? Que é o último jogo nosso. Mas eu estava falando para o Leiva que a minha intuição, sabe, né? A relação que a gente tem com os atletas do Santo André, com todos os jogadores, me inibe nesse momento de falar em contratações. Porque o que eu entendo é o seguinte, se esse time se credenciou para chegar à Série A, né, significa que ele está credenciado para jogar na Série A também. Então, a gente não está falando ainda de contratações, lógico que algumas mudanças terão que ser feitas, até porque muitos dos jogadores nossos já estão sendo assediados, né, e eu gostaria que todos ficassem, eu gostaria de homenagear todos os atletas do Santo André, né? E, enfim, talvez trazer um ou dois aí para ajudá-los, né? Porque é uma competição longa, o Campeonato Brasileiro da Série A, então a gente tem que dar um ajuste mesmo, ampliar, trabalhar em equipe com mais atletas, né? Mas a ideia do Santo André é prestigiar todos esses jogadores que aí estão. Com certeza. Presidente, todos aí, vamos assistir aos gols do Santo André agora? Bem, então primeiro vamos com a Alessandra Nunes, com as participações, depois nós vamos assistir aos gols do Santo André. Tá certo. Zé, só pontuar que essa camisa bonita que está cobrindo aí hoje o seu púlpito, né? A camisa do Marquinhos, do futsal, que esteve com a gente aqui há umas 2 semanas atrás, camisa da Seleção Brasileira de Futsal. É isso aí, muita gente já mandando a resposta. A gente perguntou já mandou aqui alguma aí, já? Qual a única seleção que chegou às semifinais do Mundial de Futsal neste século que não tinha nenhum jogador brasileiro. É a resposta certa que vai valer no final do nosso programa essa camisa do Marquinhos. O Márcio André Santiago de Diadema, ele acha que foi a seleção italiana que não tinha nenhum jogador brasileiro. Já o Valmir de Diadema, ele acha que é a seleção da Espanha. O Anderson Dani Luz, que ele acha que a única seleção semifinalista do futsal que não tinha nenhum brasileiro é a seleção da Argentina. E o Ricardo Zacarias de Santo André também acha que é a Argentina. Ele fala que, Zé, infelizmente o Gisela foi roubado. Zé, depois a gente comenta sobre isso. O Vicente Scapanello de Santo André acha que é a seleção da Irlanda que não tinha nenhum jogador brasileiro. E a Célia Ferreira Araújo, de Santo André, acha que é o Irã. Muitas outras opiniões, algumas pessoas já vão falar que alguns já acertaram, sim. Qual é a seleção que não tinha nenhum jogador brasileiro nas semifinais aí da semifinal do Campeonato Mundial de Futsal? Já vai direto para o sorteio da camisa. E os outros presentes também da noite, valendo a resposta, claro, sobre o Santo André, o principal destaque responsável pelo acesso. Vale a bola Adidas, a camisa do Corinthians, um oferecimento da loja A Esportiva. E, claro, também a camisa do Ramalhão, que a gente vai sortear já no nosso último bloco. Agora mais uma parada, né, Zé Carlos? Vamos chamar os gols, não é isso? Isso, vamos ver os gols da vitória então, do Santo André contra o Ceará. Vamos lá? Primeiro gol do Márcio Mexerica aos 13 do primeiro tempo. Cruzamento na área, subiu. Tá lá. Quem cruzou? Ah, adivinha, né? Olha lá, ó. Bate enjoado na bola, né?
Estava no lugar Isso é certo, o brincadeira, centroavante da equipe. Bate enjoado, ele bate enjoado. Ele bate bem na bola mesmo. Depois eu vou não tem o que explicar falar. tecnicamente como é que é esse chute. Só o Edson Costa bate assim lá no Eu Aramaçã. não bato assim porque eu não consigo. Marcelinho aprendeu com o Edson E Costa. aí tá o empate da equipe do Ceará com o Lúcio. Aquele Lúcio lá. Jogou em todos os times do futebol brasileiro. Lúcio empatou aos 34 do primeiro tempo. Mais uma vez aí o gol do Lúcio. Já tá com seus 30 e tralalá, né? Já jogou no Fortaleza, já jogou no Ceará. Parece que vai acabar morando por lá mesmo. Tá certo que é uma grande terrinha aquela lá. Vou voltar para lá ainda, se Deus quiser. Depois o Sérgio Alves acabou desempatando o jogo, fazendo 2-1 para a equipe do Ceará. Outro interminável, né? Também é outro, também, Reinaldo. Esse aí, Em alto estilo, hein? olha, mas faz gol o garotinho, hein? Olhou para onde estava o Neneca e colocou lá a bola. Garotinho de 60 anos. É verdade. Mas todos são garotos, né, Beto? Daí o Sérgio Alves fazendo o gol limpo. Depois, é claro, teve o gol do Ramalhão do Osni. Aos 44 do segundo tempo, o Osni empatou o jogo. E ali foi a glória. O empate já estava bom. Já estava bom o empate. E aos 46 do segundo tempo, o Jefferson faz esse golaço que você vai vendo aí, ó. Na alegria do garotinho, ó lá. O goleiro nem viu aonde a bola foi. E com isso, com essa vitória, o Santo André chegou ao acesso. Mais participações, Ale? Só registrar aqui os abraços do Rogério Lopes de Santo André. Reinaldo Leiva, ele ficou algumas semanas sem frequentar aqui a nossa mesa, a nossa bancada, o nosso campo de futebol, diríamos assim. A campo de futebol porque ele veio de chuteira. Ele veio de chuteira. E hoje está cheio de abraços. Tem abraço